Agora você vai acompanhar as imagens, o tempo dedicado ao Jax Bupen, o restaurante que está agradando a população de Vila Velha, Praia da Costa em especial. Eu e meus amigos, todas as semanas, estamos ali no Jax Bupen, no Shopping Praia da Costa. A entrada é ali, do lado da Ponto Frio, você tem um estacionamento próprio do restaurante, não paga nada para estacionar e é muito agradável o ambiente. Os refis de refrigerantes, sucos e chá gelado é uma maravilha. Então, se você quer estar num ambiente agradável, com um cardápio variado e de qualidade, com preços até interessantes, de repente a gente se encontra por lá. Jax Bupen, na Praia da Costa. Bom dia, você telespectador ligadinho aqui na Rede TV. Aqui começa mais um programa Decidir Vencer. Eu sou o apresentador Júnior Santos, que hoje, no final, trago uma surpresa para você. No programa de hoje, você vai acompanhar o quadro Vida e Negócios, trazendo esclarecimentos para que você seja um profissional melhor ou um empresário melhor. Temos umas canções que vamos apresentar para você, que são mensagens cantadas. Enfim, este é o programa Decidir Vencer. Estaremos juntinho até às 9h45 da manhã. Como acabar com a disputa entre líderes e liderados dentro da empresa? Como fazer com que o chefe se preocupe verdadeiramente com o desenvolvimento da sua equipe e, ao mesmo tempo, fazer com que a equipe seja leal ao chefe e às estratégias do negócio? Esse é o assunto do comentário de hoje. Certo dia, eu conheci uma empresa que conseguiu resolver esse dilema. Lá, a regra de promoção era a seguinte: sempre que surgia uma vaga em alguma filial, quem já era líder de área estava automaticamente convidado para participar da seleção. Mas com uma condição: ele só poderia ser promovido se alguém da equipe dele estivesse pronto para assumir a área imediatamente. Ou seja, se os chefes não ensinassem tudo o que sabiam e ainda estimulassem o desenvolvimento individual, ele não subiria nem um degrauzinho na hierarquia da empresa. Uma boa estratégia, sem dúvida. Mas não deveria ser natural que os líderes tivessem interesse pelo sucesso da sua equipe? Deveria, mas não é. A maioria dos chefes tem medo de ser superados pela competência de um subordinado. E enquanto funcionar assim, a empresa pode até parecer sólida, mas não terá alicerce. All right, 13. Chris Williams, C-H-R-I-S-W-I-L-L-I-A-M-S. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michele, que esperava nosso 5º filho, meu 2º filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta
e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles. Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando, e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Como está o rapaz que dirigia o outro carro?" Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo. Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que o Cameron precisava ouvir sem medir as palavras. E ele disse o que sentia e o que isso significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás. Quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo e quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um de nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou: "Você já leu o artigo sobre o Chris?" O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim.
to know that he could respond in that fashion. A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com o Cameron foi simplesmente este. Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações. Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajuda-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentado em sofrimentos, como eu conheço, que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So, like, no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No.
Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
Te amo, mãe. Eu estou muito feliz com o interesse de você, telespectador, no meu 31º livro. Recebemos muitas ligações de pessoas que adquiriram o livro Os Milionários Resolveram Falar. Foi lançado aqui no programa na semana passada e eu disponibilizei para compra através do telefone. Então, aqui vai novamente a sugestão. Os milionários resolveram falar como pensam, como agem e como aconselham. Para adquirir, ligue agora 27 3062 7434. 27 3062 7434. Os milionários resolveram falar. É uma publicação da Foco Editora do Brasil. Agora você vai acompanhar as imagens, o tempo dedicado ao Jack's Bupen, o restaurante que está agradando a população de Vila Velha, Praia da Costa em especial. Eu e meus amigos, todas as semanas, estamos ali no Jack's Bupen, no Shopping Praia da Costa. A entrada é ali, do lado da Ponto Frio, você tem um estacionamento próprio do restaurante, não paga nada para estacionar e é muito agradável o ambiente. Os refis de refrigerantes, sucos e chá gelado é uma maravilha. Então, se você quer estar num ambiente agradável, com um cardápio variado e de qualidade, com preços até interessantes, de repente a gente se encontra por lá. Jack's Bupen, na Praia da Costa. Olá, pessoal do Diversidade Amazônica. Mais uma vez aqui conosco o multiempresário, pastor, conferencista internacional que já viajou por mais de 27 países falando sobre fé e finanças. Está aqui em Manaus, mais uma vez, para lançar o livro Os Milionários. E eu vou conversar agora com ele, Júnior Santos. Satisfação mais uma vez tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à nossa querida cidade de Manaus. Ok, Roberta, obrigado pelo carinho com que vocês sempre me recebem e pela segunda vez aqui no seu programa. É uma alegria muito grande e queria cumprimentar você de casa também. Vamos falar um pouco sobre o livro Os Milionários Resolvem Falar. Primeiro, há uma reclamação sobre os milionários, que eles não ensinam o segredo do sucesso para ninguém. Ficam para si, guardam o pulo do gato e tal. Então, naturalmente que para mim também eles esconderam, mas a forma que eu encontrei de buscar essas respostas foi convivendo com eles. Durante 10 anos eu selecionei 10 milionários do meu círculo de amizade e durante essa convivência eu fui fazendo perguntas e anotando tudo e confrontando uma resposta com a outra entre os 10 e aqueles maiores segredos que os 10 seguiam, eu extraí e coloquei dentro do livro e realmente ficou uma obra sensacional. E Júnior, me responde agora uma pergunta. Todo mundo pode ser um milionário? Todo mundo pode ser um milionário. Inclusive o jornal daqui da cidade me ligou, fez entrevista e uma das perguntas interessantes era existem pessoas que nascem para ser pobres e outras nascem para ser ricas? Na verdade não. Na verdade as pessoas simplesmente nascem ou com histórico de pobreza ou com histórico de riqueza. Agora, o que acontece depois daí é uma mistura de coisas. Eu tenho exemplos de pessoas que nasceram ricas e se tornaram pobres e pessoas que nasceram pobres e se tornaram ricas. Ao longo da caminhada, se aprende e se desenvolve algumas qualidades
que essas qualidades faz com que você cresça em todas as áreas e, consequentemente, financeiramente também. Agora vamos falar sobre a conferência Fé e Finanças. É um tema um pouco polêmico, fé ligado a finanças, pelo menos é a minha opinião. Como é que vai ser essa palestra? Quais são a conferência, as expectativas e o que será abordado? Dá uma pincelada, assim, só para o público de casa ficar com água na boca. Primeiro, a grande dificuldade das pessoas associarem esses dois temas é por falta de profundo conhecimento em um dos dois. Porque quando a gente fala em fé e fala em finanças, a impressão que dá é que um é contra o outro, um está de um lado, o outro de outro. Na verdade, não. Na verdade, uma característica desses 10 milionários que estavam em todos é que todos tinham fé e usaram essa fé na sua vida. A grande questão é que, normalmente, as pessoas, quando pensam em fé, pensam apenas na hora de fazer uma oração. Quando, na verdade, a verdadeira fé, ela acorda comigo, ela sai para trabalhar comigo, ela sai para fazer negócio comigo, eu volto para casa, eu deito com essa fé. A fé não é simplesmente algo que eu utilizo na hora de fazer uma oração. A fé, na verdade, é algo que faz parte de mim, uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de enxergar Deus, uma maneira de pensar. Então, em todos os meus negócios, eu tenho que colocar a fé para poder dar certo. E com relação à conferência, vamos ensinar exatamente isso, os benefícios do dinheiro, os perigos do dinheiro. Vamos ensinar que Deus só vai abençoar financeiramente quem está preparado para ter dinheiro, porque dinheiro na mão de quem não está preparado, ele vira uma arma, e contra si próprio até. Então, durante esses dias, a intenção é passar a experiência que eu tenho sobre o tema, a intenção é ensinar o que a Bíblia diz sobre o tema, e realmente é muito interessante. Júnior, eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa Diversidade Amazônica, que a sua estadia aqui em Manaus seja maravilhosa, volte sempre. E na próxima vez eu gostaria de entrevistar toda a família, porque ele trabalha junto com a esposa, os filhos também acompanham. Ele é super ocupado, mas ele sempre tem tempo para a família, o que é muito importante, não é, Júnior? Na verdade, depois que você chega a uma certa maturidade, você descobre que o seu verdadeiro trabalho, o seu verdadeiro propósito é viver para a família. E quando sobra tempo, aí você trabalha, aí você faz o resto. Deus abençoe. Eu estou muito feliz com o interesse de você, telespectador, no meu 31º livro. Recebemos muitas ligações de pessoas que adquiriram o livro Os Milionários Resolveram Falar. Foi lançado aqui no programa na semana passada e eu disponibilizei para compra através do telefone. Então, aqui vai novamente a sugestão. Os milionários resolveram falar como pensam, como agem e como aconselham. Para adquirir, ligue agora 27 3062 7434. 27 3062 7434. Os milionários resolveram falar. É uma publicação da Foco Editora do Brasil. Chegamos ao final de mais um programa Decidir Vencer. Espero ter alcançado o nosso objetivo, que é trazer para você uma mensagem de mudança de mente, renovação do entendimento e despertado o desejo de dar a volta por cima e vencer. Portanto, um grande abraço, bom fim de semana e uma semana de vitórias.